Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na máquina do conhecimento. Videocast. Salve, salve, audiência qualificadíssima da Atlântida! Estamos entrando no ar com mais um programa da Máquina do Conhecimento. Chegamos ao terceiro programa do PAV, onde a gente vai então perpassar mais campos do conhecimento para saber um pouco mais disso tudo sobre a prova do PAV, certo? Que é aí o programa de avaliação da vida escolar, ela associada à Universidade Federal de Pelotas, a gente chama de vestibular da Universidade Federal de Pelotas, cuja nota somada à do Enem, nesta média ponderada aí, abre as possibilidades para os alunos poderem adentrar a Universidade Federal de Pelotas aí, com mais facilidade ou não, enfim, a galera tem que se preparar e vai se preparar melhor aqui. A Máquina do Conhecimento vem, obviamente, com a chancela de Teorema e Colégio Gonzaga e o apoio dos nossos camaradas da Fábrica Podcast, querido Alisson, família da Fábrica Podcast, Tamires, enfim, essa galera toda zelando pela qualidade extrema deste material que a gente entrega para vocês aqui na Máquina do Conhecimento. Esse terceiro programa de PAV, a gente vai recebendo aqui 3 grandes áreas, tá certo? Na verdade, 2 grandes áreas, as áreas da linguagem disseminada aqui entre português, a redação e a literatura, e também a área da biologia. E a gente vai receber aqui agora eles, certo? Nossos camaradas do Teorema e do Colégio Gonzaga. Eu vou começar apresentando aqui o meu querido sócio aqui, certo? Da Atlântida, na Máquina do Conhecimento. Querido Henrique, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão nos assistir, principalmente os nossos alunos do Gonzaga e do PAV. Coincidências, né? Um ano atrás, hoje, uma foto com o Marcinho. E há um ano atrás, né, nós tivemos o primeiro lugar PAV também. Olha aí, cara, que massa. Boas coincidências, né? Não só o primeiro, né, consecutivos, mas não vamos se exibir agora, mas então feliz de estar aqui com vocês, com os colegas, e já poder falar, né, para quem está de casa. E também bacana essa nossa conversa, essa nossa oportunidade, até para aqueles que não puderam estar conosco, poder ter essas dicas, essas informações, que nessa reta é muito importante para conseguir performar bem na prova e passar. Pô, sensacional, ainda mais o PAV, né, cara? Uma prova super especializada, digamos assim, um vestibular praticamente da Universidade Federal, né? Contempla aquele aluno que ao longo do ensino médio se prepara, estuda. É uma prova cansativa e nem é uma maratona, mas o PAV é uma ultramaratona, porque 3 anos, aquele aluno às vezes começa o primeiro ano, né, não tão focado, recém, né, chegando no ensino médio. E aí no segundo e no terceiro a gente consegue acompanhar essa jornada deles muito maior. E é bem legal. Que legal que tu falou isso, cara. No final, exatamente, eu enxergo essa questão da maturidade, né? A maturidade sendo adquirida ao longo dos 3 anos do ensino médio, né? E a gente tem já o enfrentamento de um processo de seleção, que é uma prova de seleção, o PAV, né? Então a maturidade ela se mostrando justamente nessa preparação para um processo de seleção para entrar para a Universidade Federal. Ela se mostra muito aí, né? Exato. E ontem mesmo o Teorema postou os bastidores aqui, o nosso aluno Miguel Lima, para não dizer que eu estou inventando, Miguel Lima, que foi nosso aluno ao longo de 3 anos, comentando a saudade bacana, que às vezes em um ano ocorre, mas é mais difícil, né? Sim. Às vezes é um dia que o professor está na sala e com o PAV são 3 anos nesse contato e acolhendo muito bem esse aluno, porque para muitos é o primeiro processo seletivo. Sim. No PAV 1. Exato, Então é muito legal esse contato e é bom estar falando sobre isso com vocês aqui hoje. Sensacional, querido Henrique. Tá conosco aqui também o querido professor Alan da Biologia, também, que é sócio aqui da Atlântida, já vê vários programas. E agora para falar de PAV aqui na Máquina do Conhecimento, nesse videocast. Alan, seja bem-vindo. Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Para todo mundo do Colégio Gonzaga, do Teorema. Boa. Cara, o PAV é uma prova assim, que a gente tem muito carinho, né, cara? Vocês estavam falando aqui com bastante carinho dos alunos, né? Porque a gente acompanha toda a evolução do aluno, né, cara? Desde que ele entra no ensino médio, passando primeiro, segundo, terceiro ano, a gente percebe, como vocês comentaram, a evolução do aluno. E espero trazer aqui para os nossos alunos do Gonzaga, do Teorema, né, algumas dicas importantes, falar como eles devem se portar nesses momentos, né, anteriores à prova. Não só para eles, né, cara? Porque eles são muito novos ainda, né? E aquela ansiedade toda de fazer o primeiro concurso, né? A primeira prova valendo mesmo, né? Da vida deles.
E eles dividirem até mesmo com os pais deles, né, cara? Essa tranquilidade, os pais também ajudarem eles nesse momento de tranquilidade, porque eles são muito novos, né, cara? Sim. A gente conversando com a galera que vai fazer o Enem é um enfoque, conversando com a galera do PAV é outro, para dar mais tranquilidade, para falar que eles conseguem, que eles são capazes realmente de fazer 3 provas, uma em cada ano, né, cara? Que loucura, cara. É isso mesmo. E o querido Pablo, da literatura, aqui chegando junto também para falar sobre PAV 1, 2 e 3, neste campo do conhecimento também das linguagens, dentro disso aí, a literatura, que também é importantíssimo para essa galera, né, Pablo? Exatamente, Márcio. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de boa noite também, né? É uma alegria poder falar de literatura, é uma alegria poder chegar em um local como a Atlântida, por exemplo, que é um canhão de audiência, né? E a gente poder falar sobre literatura e cultura e poder falar sobre vestibulares também, como é o caso do PAV. Eu estava pensando agora aqui, enquanto vocês estavam falando, o Alan citou bastante a questão dos pais, Airinha, quanto é importante também esse contato dos pais com os alunos, principalmente para tentar de alguma forma deixar um pouco mais calmos, um pouco mais tranquilos, né? Exato. Que a ansiedade, principalmente neste contexto aí de adolescência, parece que a emoção está cada vez mais à flor da pele, né? Eu sou pai de uma adolescente também, que é vestibulanda. Então, diga-se de passagem, a gente está nesse contexto todo aí da sala de aula e como pais também. E vamos falar bastante sobre literatura, primeira, segunda e terceira fase. Sensacional, é isso aí. Falar de PAV hoje, PAV 1, PAV 2 e PAV 3, nesses campos do conhecimento, que é aí as linguagens, na verdade, o português, a redação, a literatura e a biologia. Eu vou começar pela biologia com o Alan. Vamos lá. Uma área mais, olha aí, hein, mais pragmática, vamos dizer assim, e dividir, né, a biologia. Mas antes de mais nada, Alan, pra gente poder contextualizar, tá? A biologia, como é que ela aparece na prova do PAV? De uma forma geral, tá? Sem o PAV 1, PAV 2 e PAV 3, mas como que ela se comporta nesse vestibular? A prova do PAV, ela, ao longo dos anos, ela deu uma boa modificada. Não, na realidade, nenhuma, né? Algumas modificadas ao longo do tempo. E de 2 anos para cá, ela vem se comportando, né, num contexto que ela é dividida em grande eixo da ciência da natureza, né? Aí tem a parte da biologia, da química e da física, que muitas vezes, principalmente quando a química, ela dá uma confundida ali nos alunos. Às vezes começa falando um pouquinho de biologia, fala um pouquinho de química junto, aquela interdisciplinaridade que a gente sempre fala, né? Então, mas de uma forma geral, a prova do PAV, ela se concentra assim de uma forma bastante direta para o aluno, na parte da biologia. Então, o enfoque é realmente, cara, o estudo com relação ao conteúdo. Claro, mas de uma forma assim muito leve, nada tão pesada, nada detalhista ao extremo. A gente tem que conversar sobre conteúdos mais diversos, PAV 1, PAV 2, PAV 3, mas de uma forma muito mais tranquila, assim, nada para assustar o aluno. Certo? Com certeza então, não é. Então, são essas dicas no momento que a gente pode passar com relação à forma como a biologia aparece na prova do PAV. Tem texto, tem gráficos, tem imagens, mas também a gente precisa focar bastante no conteúdo. É dessa forma que a biologia aparece. Show de bola. Falando então em estrutura de prova, em como que é cobrado, e aí eu vou agora para o português, especificamente, depois a gente fala mais específico em redação, mas mais específico agora no português. O português se apresenta no PAV também dessa forma, Henrique, uma forma mais direta. O aluno tem que prestar atenção mais no comando ou daqui a pouco tem que ter uma interpretação? Como é que funciona isso? Então, essa pergunta, há uns anos atrás, daria para dizer que tem uma diferença, que teria que ter mais conteúdo, teria que ser aquele aluno que decora mais, que se prende a regras, exceções. Mas o PAV, agora com essa atualização, ele está muito mais próximo do Enem. E até nessa configuração que o Alan comentou da prova. E é interessante que o aluno não precisa ficar se refazendo para cada prova. Então, uma prova próxima da do Enem. O conteúdo das etapas é próximo, o conteúdo edital é muito parecido. Então, o aluno, por vezes, é bacana ter esse contato com o professor para poder orientar melhor. Eu até conversava com o Pablo que há questões que aparecem que muitas vezes não estão no edital. De maneira precisa, o edital, por exemplo, o Pablo vai falar isso muito melhor das obras, às vezes parece uma questão de uma obra que não estava, uma regra gramatical que não estava no edital, mas que
tem uma explicação, ok, mas pegando o aluno que pega o edital e vai estudar, ele vai dizer, mas não estava ali. Sim. Então o professor consegue perceber isso, e então essa é uma diferença, mas felizmente a prova está se atualizando. Então aquelas questões VOF, afirmativa 1, 2, 3, tem diminuído. Olha aí. Então tenta contemplar mesmo a leitura do comando, a leitura do texto, a regra gramatical ainda está presente, mas muito mais a serviço da leitura. Ah, sim. Então, pensando em PAV 1, o aluno consegue ter uma noção muito clara de tipologia textual, gênero textual, ler o texto, ter contato com o texto, saber a diferença de uma linguagem verbal, não verbal, a utilização dos recursos expressivos da linguagem, ele vai performar muito bem. Uhum. Então, das 6 questões, pode pensar que vai ter um texto bem tradicional, uma notícia, um artigo científico, e vai ter umas 2 questões sobre esse texto, uma análise do texto, depois uma questão um pouco mais específica, algum uso de coesão, de referência, depois questões voltadas mais para uma figura de linguagem, uma tirinha, e aí depois já começa a se aproximar da literatura, da arte como um todo. Então, um aluno que consegue já se habituar ao hábito da leitura e vai precisar, por causa das leituras obrigatórias, ele vai conseguir ter uma vantagem muito maior do que aquele aluno acostumado a decorar o conteúdo, a estudar para a véspera nas provas. Então, o PAV tenta minimamente, né, prestigiar aquele aluno que, de fato, ao longo do ano conseguiu estudar, adquirir conhecimento, praticar bastante. Sim, a leitura, né? Falando de leitura, obviamente, a literatura, ela vai exigir isso, né? Existe no edital, né, a leituras obrigatórias, né? Ou seja, existe isso do PAV? Sim, Marcinho. Nós temos aí uma lista de leituras que tem as leituras obrigatórias e tem algumas indicações de leitura, como também nós temos indicações de filme, diga-se de passagem. Olha aí, hein? Né? Atenção. Mas o que é importante também a gente colocar, o aluno que vai fazer a prova, principalmente da terceira fase do PAV, que ele tenha um contato também com o estudo de contexto histórico. Olha aí. Já vamos começar com uma diquinha aqui, então. Vamos lá, claro. Nós completamos, então, esse ano 60 anos do golpe militar. Olha aí. E nós temos nas leituras obrigatórias um livro chamado Que é Isso, Companheira, do Fernando Gabeira. Exato. Então existe uma possibilidade gritante aí, né, de aparecer esse livro na nossa prova. Há 2 anos atrás nós tivemos um outro livro sobre esse mesmo contexto histórico da Lígia Fagundes Telles, né, que é As Meninas. Então os 2 livros que pegam este contexto da ditadura militar eram As Meninas e O Que é Isso, Companheiro. Como O Que é Isso, Companheiro não apareceu, a possibilidade é gigantesca, né? Sim, exatamente. A literatura, ela aparece só no PAV 3? Ou não? Não, aparece no PAV 2 e no PAV 1 PAV 1 também. E ele se comporta no PAV 1, PAV 2 e PAV 3 de formas diferentes. Isto, Marcos. O que acontece? No PAV 1 a gente tem uma construção de linguagem ali, nós temos a parte estética. O Henrique estava falando agora há pouco sobre a linguagem literária, então uma linguagem conotativa, uma linguagem que tem um objetivo, seja de entretenimento, seja de narração de uma história, né? Então vamos pegar ali o caso de uma poesia, por exemplo, a linguagem poética vai ser diferente de uma linguagem descritiva, né? Isso é importante que o aluno perceba. Já num segundo momento, no PAV 2, nós temos ali destaque para crônicas, para contos também. A gente tem contos que existe uma possibilidade gigantesca de aparecer, como da Lígia Fagundes Telles, se for um conto mais existencialista, que pensa mais sobre o dia a dia, sobre a sociedade. E contemplando também a nossa região, né, nós temos o Aldir Chile ali e o Simões Lopes Neto, para trazer uma linguagem um pouco mais regionalista, né, no PAV 2. E o PAV 3, principalmente as leituras obrigatórias. Né? Leituras obrigatórias que são uma média de quantos livros, mais ou menos? Entre 6 e 8 livros. Né? Tá. Nós temos agora, por exemplo, Macunaíma. Olha aí. Nós temos Clara dos Anjos, que é do Lima Barreto. Nós temos As Meninas, que eu acredito que não vai aparecer, porque já apareceu. Vidas Secas também. Clássico. Então nós temos uma série de livros aí que estão como indicações de leitura e que, mesmo que não apareçam no PAV, nos ajudam para entender aquele contexto histórico, para depois fazer uma questão de Enem, por exemplo. Sim, exatamente. A literatura, então, ela é espraiada pelo PAV 1, 2 e 3. Dessa forma, eu vou direto para biologia com o Alan, porque a gente vai começar a falar agora de PAV 1, 2 e 3. Vamos lá, PAV 1. O que essa galerinha vai encontrar
na prova do PAV 1 em termos de conteúdos, de uma forma geral, Alan? Cara, o conteúdo do PAV 1, quando a galera entra ali no ensino médio, ela já se depara ali com um conteúdo que, sinceramente, para eles fica um pouquinho mais complicado, que é a ecologia. Por que eu digo isso, mas assim, que é um pouquinho complicado? Porque para entender muitos conceitos em ecologia, a gente precisa ter uma base do que são os animais, do que são as plantas, as suas inter-relações. E essa questão de plantas e animais só vai aparecer no PAV 2. Você tá me entendendo? Então, assim, então fica um pouquinho complicado. Sim. Mas, por outro lado também, como eu havia dito no começo, quando aparecem questões de ecologia, elas não vão para esse lado mais desse contexto, comparando animais, falando de plantas, mas nas inter-relações que eles possuem entre si, sem características morfológicas ou fisiológicas. Né? Então, a ecologia, tá? Que a gente conversa bastante com eles, deixa mais para o finalzinho, porque é um pouquinho mais complicado. Tem a parte, né, da citologia, aquela parte clássica de células procarióticas, células eucarióticas, heterótrofas, autótrofas, aí entra a questão de membrana plasmática, movimentos entre as membranas, difusão, osmose, transporte passivo, transporte ativo, enfim. Ainda entra a parte das organelas, mitocôndrias, então respiração celular, fermentação, respiração celular é um conteúdo que não tem aparecido, portanto, né? Pode aparecer nesse ano, talvez, eu acredito nisso, estava conversando esses tempos em aula, fazendo essa comparação, né, do que está aparecendo nos últimos anos, do que faltou aparecer de acordo com o conteúdo. Então, e mais ainda, além disso tudo que eu acabei de citar, que é bastante coisa. Bastante coisa já. Né, ainda tem a parte de micro-organismos, né? Vírus, bactérias e fungos. Tem um outro micro-organismo que às vezes rola uma confusão, que são os protozoários, mas é parte do PAV 2. Fica ligado. Atenção, pessoal do PAV 1 não vai estudar protozoário. Boa. Pessoal do PAV 2 já tem que estudar. Embora seja micro-organismo, né, tem essa pequena divisão ali no conteúdo programático. Né? Então, vírus, bactérias, doenças causadas por vírus. Doenças causadas por vírus e bactérias aparecem com muita constância. Né? Então, esses são os conteúdos que o pessoal do PAV 1 precisa, né, rever com muito cuidado, mas o pessoal do Gonzaga e do Teorema já mataram. Matamos isso daí já. Agora a gente está na parte da revisão, tá tudo tranquilo. Sensacional. Henricão, vamos falar de PAV 1. O que a galera pode esperar então da prova de português do PAV 1? Então, é importante ter noção das classes gramaticais, entender a função do substantivo, de nomear, de ser um núcleo muito relevante para análises. Perceber o verbo, que o verbo, a transitividade vai mudar o sentido, o advérbio que vai trazer a intensidade, mesmo para algo bastante objetivo. O fundo dessa imagem é branco, se eu disser que é muito branco, já passa uma subjetividade. Essa é a parte que o PAV tem abordado bastante. Então, dominar as classes gramaticais e entender bastante de semântica e pragmática. A semântica, que é o significado das palavras, a pragmática, que é o sentido literal e conotativo. Boa. E, acima de tudo, saber a tipologia textual. Isso aparece, aparece mesmo. Então, perceber descritivo, narrativo, injuntivo, expositivo, dissertativo. Dissertativo, o PAV 1 ainda é novidade para eles, né? A etapa 3 já tem que saber por causa da redação. Exato. Então, saber que o dissertativo eu vou me posicionar, o expositivo eu vou apresentar uma notícia, por exemplo, né? Espera-se que não haja essa tomada de posição. O injuntivo que eu vou ordenar um manual. Narrativo vai ter uma sequenciação de fatos. O descritivo não é só descreve, mas o tempo para. E é justamente isso que apareceria. Só que o que nós trabalhamos bastante, tanto no Teorema quanto no Gonzaga, é que a prova não vai trazer uma notícia e pedir expositivo. Sim. Vai trazer um texto falando sobre uma nutricionista e ela vai dizer o que tem que comer para ser saudável. Então, quando ela disser o que eu tenho que fazer, já passa a uma injunção. E é bem sutil essa parte. Sim. Teve até uma questão do PAV há uns anos atrás que foi anulada da etapa 2, que era assim, ela era bem mesclada, só que aí teve uma pequena confusão no comando.
mas eu achei interessante essa utilização, que é de fato o emprego dessa tipologia na vida. Sim. E gêneros textuais, ter uma noção da diferença de tirinha, de charge, perceber um artigo científico, quais são as principais características, entender gênero, tipologia e ter noção de texto. Boa. A organização do texto como um todo. Boa. Leitura, né, cara? Muita leitura também leva a galera a ter uma noção melhor de diferenciar tudo isso. Até né? para conseguirem se concentrar, ficar parado. Boa. Porque eles não... Estamos falando de galera do primeiro ano do ensino médio. Galera que não para sentada na cadeira ainda. Que loucura. Esse programa aqui, né, de 40 minutos, eles já vão ficar no celular se mexendo. Ah, certo. Mas aí do nada ficar num sábado fazendo uma prova 2, 3 horas, né? Então tudo passa a ser mais interessante. Sim. Mas a grande questão é a leitura ajuda muito. E aí já reforça, né, o que o Pablo vai trazer, mas a leitura traz presença, atenção plena, concentração, se desconectar um pouco do celular, porque parece, né, antes de falar de conteúdo é falar sobre fazer prova. Exatamente. E enquanto tem, né, profissionais, o Pablo falou menos da filha dele, eu conheço a filha do Alan mesmo, que é tanto pelos pais quanto por ela mesma, o aluno já consegue ter essa disciplina, talvez pela experiência em casa, ou ela vem, mas o ponto é, tem alunos que não têm esse hábito de estudo, de processo seletivo, e do nada fica parado, 2, 3 horas, e na escola às vezes não tem todo esse tempo fazendo uma prova, é um tempo menor fazendo a prova, é uma prova às vezes, né? E então a leitura ajuda bastante, não só pensando em conteúdo, mas essa organização, já que o assunto é PAV 1, o aluno tem que ter uma mentalidade, tem que sair um pouco dessa rotina de escola e se preparar para o processo. E talvez eu acho que essa virada de chave é a mais difícil. Tanto que a etapa 1 é uma etapa que eles às vezes saem tristes, né? Sim. Eu não sabia que era tão fácil. Sim. Eu não sabia que eu podia. Sim. E aí eu não quero fazer PAV. Aí os pais, ou porque os amigos estão fazendo, e aí faz a prova, putz, né? Sim. Podia ter ido bem. Aí o 2 vai, o 3, aí no 3 estão arrependidos. Então, eu digo que a 1 é mais importante, porque eles vão bem na 1, a 2 mantém e a 3 fecha, né? Que vale bastante. Então, a leitura ajuda bastante a fazer, até para se desconectar do celular, vocabulário. Mas eu acho que o principal é ter atenção plena e ficar centrado na prova. E é muito difícil, né? A gente fica pensando sempre no que passou, no que vai acontecer. Lidar com ansiedade, né? Lidar com ansiedade nessa idade. Não, e não sendo uma questão clínica, a leitura ajuda bastante. Exato. Essas questões. Então, é um benefício. Até para quem tem dificuldade de dormir, ler ajuda. Não é só porque ler é chato, é porque a leitura diminui, né? Todas as nossas... O Bala vai poder dizer isso melhor, mas as nossas conexões começam a dar uma quebrada. Porque o celular, né? Cargas e cargas... Então, muita luz no olho. Cara, a luz é terrível à noite, né? Cara? Muita luz no olho. Pô, e aí tudo isso, aí o aluno não tem sono. Então daria um outro programa para falar sobre isso. Mas eu acho que essa preparação antes da prova é tão importante quanto a preparação do conteúdo. Que massa. E eu fico contente de estar em 2 locais, né, de trabalho que se preocupam muito com isso, não só com o conteúdo, acima de tudo, né, mas com o aluno, né? O aluno vem à frente, nosso contato, né, nosso cuidado para que ele possa, justamente na etapa 1, que é um aluno muito inexperiente de processo, novinho, chegar e ter essa acolhida toda da recepção até o final da nossa etapa, até o penúltimo dia, até o último dia que a gente está na prova. Eu acho isso muito legal e tenho certeza que faz a diferença, tanto que, né, se exibir de novo, né? Anos consecutivos como primeiros lugares no PAV. Então, exatamente. Sensacional, espetáculo, massa. O Pablo falou já deu um aspecto, já deu um panorama de PAV 1, PAV 2, PAV 3. Eu acredito que o PAV 1, PAV 2 na literatura justamente caminha pela parte mais teórica, né? Ou seja, de diferenciação de textos, esse tipo de coisa, né? Isso mesmo, Márcio. PAV 1, PAV 2, a gente tem quase que uma aquisição de linguagem literária ali. Boa. Primeiro momento que vai ter esse contato de fato com a literatura a partir aí do primeiro ano do médio, né? Embora seja trabalhada a literatura desde os primeiros anos do fundamental, mas de fato como linguagem literária nós vamos ter a partir do primeiro ano do médio, né? E aí sim nós vamos ter, como a gente estava conversando mais cedo, essas questões relacionadas à linguagem conotativa, à construção de narrativa, quais são os narradores, narrador em primeira pessoa, em terceira pessoa. Então, essas questões aparecem bastante no PAV 1.
e, consequentemente, no PAV 2. No PAV 3, a gente tem um aprofundamento bem maior nas leituras obrigatórias e também no contexto histórico, porque a gente vai... Eu acho que, de uma forma ou de outra, os vestibulares vão acabar se aproximando um pouco do Enem, né? O PAV em literatura tem essa característica, né? O PAV 3, principalmente, de trabalhar ali leitura e contexto histórico bastante, né? Que aí já não é uma prova tão decoreba, é uma prova bem mais inteligente. Eu gosto bastante da prova do PAV. Eu vou fazer um comentário, Márcio. Eu tava pensando, primeira vez que eu pisei no Teorema, eu vi aquele quadro cheio de aprovados, e aí eu comecei a pensar, em todos os cursos da universidade tem aluno do Teorema. Diz um curso. Qualquer curso, nutrição. Vai ter aluno do Teorema lá. Na medicina, vai ter aluno do Teorema lá. No direito, vai ter aluno do Teorema. Então, é literalmente uma máquina de aprovação, né? Eu acho importante falar isso, porque daqui a pouco o cara diz, eu quero medicina, eu quero direito, eu quero música. Vai pro Teorema que ele vai ser bem recebido lá e com certeza também vai chegar a sua aprovação. Sensacional. Vou pro Alan de novo. Vamos lá. Porque agora é PAV 2, brother. PAV 2 eu acho que é o volume de conteúdo, né, velho? Vamos lá. Cara, o PAV 2 é... Pra essa galera que passou pelo PAV 1, quando eles chegam no PAV 2, eles... Meu Deus. O que vai acontecer aqui agora, né, cara? Cara, o PAV 2 é metade do conteúdo da biologia tá no PAV 2. Que loucura, cara. A gente andou conversando aqui, né, um pouquinho antes, cara. Assim, ó... Tem histologia, né, cara? Tecidos epiteliais, tecido muscular, tecido nervoso e por aí. Tecido conjuntivo, que é um monte de tecido, né, cara? E por aí vai. Aí a gente entra na parte da fisiologia humana. Aí tem sistema digestório, sistema nervoso, sistema endócrino, um monte de hormônio. A gente estava falando aqui ainda há pouco da leitura, né? Leitura à noite, importante pra caramba. Excesso de luz à noite prejudica um monte na produção de alguns hormônios importantes pra gente ficar calmo, né? Então, além dessa questão da fisiologia, né, humana, aí entra naquele conteúdinho que eu falei ainda há pouco, que ficou para trás, lá do PAV 1, que são os protozoários e as doenças causadas por protozoário, tá meio solto ali, tá? E aí entra, assim, aí os dois grandes reinos, né? O reino animal e o reino das plantas. Cara, o reino animal é assim, ó, cara, são 9 grandes filos, né? 9 grandes grupos, assim, que os alunos precisam. Começando desde lá do comecinho, dos poríferos, quinidários, passando, aí chega nos artrópodes. Cara, são mais de 1.200.000 espécies descritas de artrópodes. Que loucura. Aí entra os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, enfim. É muito bicho, é muito bicho. Sem falar que depois ainda entra nos vertebrados, né? Sim. Cara, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. E aí, para completar, a minha queridinha, mas não assim do restante da galera, que é a botânica, né, cara? Botânica. A botânica. A botânica, cara, ficar ligado principalmente, né, na diversidade vegetal, na diferença dos grupos, né, das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, o que é muito importante, cara, são aquisições evolutivas que cada grupo teve. Baita! Isso daí é fundamental em tudo que a prova aparece, não só do PAV, como também do Enem, aparece bastante características. Quando é que apareceu semente? Quando é que apareceu flor? Quais são os grupinhos que aparecem isso? Isso é importante pra caramba. E sem falar, né, finalizando aqui, a fisiologia vegetal. Sim. Né? Aí entra a questão das teorias de subida de água, a fotossíntese, embora a fotossíntese não apareça muito porque é conteúdo do PAV 1. Entendeu? Atenção, galera. Pode aparecer, porque é conteúdo de botânica também. Sim, tá? exato. Então, às vezes, dá uma pequena confusão nisso. E os hormônios vegetais, né? Que respondem, como as plantas não têm sistema nervoso, elas vão responder a todos os estímulos, inclusive a luz, que a gente conversou, através dos hormônios, tá? Então, fica ligado, pessoal do PAV 2, que é assim, ó, é conteúdo que não acaba mais. Volume. Mas a gente, trabalhando no nosso dia a dia lá, a gente dá aquela tranquilizada, mostra como é que aparece, a gente refaz as provas, refaz, né, as questões do PAV, e aí a galera fica mais tranquila e vai com confiança para a prova. Para grandes volumes de conteúdos, nada melhor do que tu estudar fazendo provas treino, e exercitando. Né? É treino, cara.
treinando, né, cara? Treino. Não adianta. Principalmente agora, no finalzinho, né? Faltando pouco, mais de um mês pra prova chegar. Né, cara? Não adianta muito, sinceramente, não adianta muito ficar pegando livros densos, teorias e mais teorias. Claro, é importante. Faz um exercício. Pô, não entendeu aquilo ali? Vai pra teoria, dá uma olhadinha, mas faz o exercício. O mais importante agora é exercício. Show de bola. Perfeitaço. Henrique, falamos de PAV 1. Vamos para PAV 2. PAV 2 não tem muita diferença ou tem grandes diferenças em relação ao conteúdo de português? Pequena diferença, pequena. Mas tava falando de luz, né? Tava vendo ontem o vídeo, essa luz aqui não me favoreceu. Eu cortei o cabelo quarta-feira, tá parecendo um vilão. Um vilão genérico. Aí eu não posso nem botar um boné aqui, nem um gorro. Não, mas o Cadu veio aqui com o boné quase fechando o olho. Não apareceu a cara dele. Não apareceu a cara dele. Tem estilo por aí, você não tem estilo, né? Tá, mas a luz faz mal mesmo. Mas o ponto é, a etapa 2, ela traz tudo que aprendeu da etapa 1, do edital, das aulas, e foca mais em figuras de linguagem, que é algo que vai ser usado na 2 e na 3. Saber a diferença da metáfora para comparação. A metáfora é uma comparação, só que mais figurada, subentendida. A comparação, a símile, vai ter um termo que vai evidenciar essa comparação, o como é o mais comum, mas que nem, tal qual. Então, se percebe isso, às vezes, ou numa questão de figuras de linguagem, ou quando vai para um texto literário, e aí é essa mescla, que a gente pode até... podia ser até um corte, né? Eu tô brigando com o Pablo para ver qual é a questão, mas é uma questão de literatura que vai trazer a figura de linguagem e o português, eu digo muito que é para isso, é para literatura, é para arte, é para essa utilização, né? É para transcender esse uso tão previsível que nós temos no nosso dia a dia. Quando lê Camões, perceber o uso do paradoxo, quando ele vai definir amor, ele usa usando paradoxo, então ele não define, o amor é tão, né, tão contrário a si que ele usa paradoxo, e é uma figura de linguagem que muitos acham que é antítese, porque vai trazendo, né, esse é um oposto da antítese, não, né, uma ideia contraditória, é entender metonímia, que já apareceu numa etapa, em 2021, se não me engano, na etapa 1 e 2 do mesmo livro. Não, na etapa 2 e 3, a mesma obra, a mesma referência, só que aí uma delas pedia a questão da metonímia, de uma figura de linguagem bem inteligente até, a questão de que as pessoas sentem fome de pão e fome de abraço. E esse fome de abraço seria falta de afeto. Uma questão bem feita, saber figuras de linguagem, saber até aquelas que são mais... né, segunda divisão, que não são tão vistas, a literação, a sonância, a repetição de sons consonantais na sonância, de sons vocálicos, que vai aparecer depois no simbolismo. Então, assim, pode ser uma questão específica de usar o texto como pretexto, ou pode ser para potencializar né, o sentido, o recurso, perceber personificação, que é da vida, algo inanimado, ou apenas dar características humanas. A lua me traiu, que a Joelma cantava. Mal sabia ela que não era a lua, né? Era o Chimbinha que tava traindo. Não era a lua! Se o Chimbinha... Poxa, Se o Chimbinha ver esse vídeo aí... Poxa vida, hein? Na próximo programa vem pra cá. Exatamente. Pra contar a tua versão. Mas o ponto é... A lua me traiu. Ela é personificação, mas aí qual o nome do pé da cadeira, né? A gente não tem, então o pé da cadeira é catacrese, eles ficam sempre nessa questão. Então, assim, para que o aluno possa, para não me alongar muito na etapa 2, traz o que aprendeu na etapa 1 e acrescenta esse aspecto de figura de linguagem, reforça a tipologia. E já para antecipar para a etapa 3, já que eu vou ter que falar sobre redação também, funções da linguagem. Funções da linguagem é um conteúdo para mim que é essencial. Para o Enem é essencial, não tem como não saber para a prova. E para o PAV também. Etapa 1, 2 e 3 tem que saber, porque ajudaria melhor, ajuda a entender o texto e aparece questão. E aí pula, né? Etapa 1, etapa 2. Então, saber a diferença da emotiva, focado no emissor, então vai ter subjetividade. Eu gosto de estar aqui, é uma opinião minha. A poética, que vai ser poesia, música, vai ter musicalidade. A apelativa, que é propaganda, referencial. É saber essa diferença. E só para pontuar, a metalinguística, que é definir o código, não vai ser o dicionário. Então, pode ser um texto que parece referencial,
mas está definindo o que é hashtag TBT. Então, o texto não é para falar sobre uma notícia, sim o significado desse termo. Então, seria metalinguística, que seria uma questão bem inteligente, porque mesclaria o comando para trazer a prática do aluno na leitura. Então, esperem isso. Sensacional. Vamos lá, para PAV 3, certo? Eu quero que o Pablo fale aqui quais são as leituras obrigatórias. Vamos lá. Vamos começar então com a primeira leitura obrigatória. Vou falar em ordem cronológica, então, Marcinho. Vamos começar ali com um texto do Monteiro Lobato, um conto, na verdade. Negrinha é o nome do conto, né? Diga-se de passagem, ele vai falar bastante sobre como homens e mulheres eram tratados no Brasil após o 13 de maio de 88, após o final da escravidão. Tá. Depois disso, nós temos Clara dos Anjos, que vai pegar bastante também a questão do preconceito étnico e preconceito de gênero, do Lima Barreto. Depois a gente passa para uma questão um pouco mais cultural, falando sobre o Macunaíma. A gente tem como subtítulo o Herói Sem Caráter, e não é sem caráter no sentido ético apenas, mas sem uma característica apenas, né? Porque nós vamos ter as três etnias conversando ali, o negro, o nativo, o indígena e o homem branco, europeu. Depois, nós saímos do Macunaíma e vamos para a segunda fase do modernismo. Ali, já na segunda fase do modernismo, a gente tem Graciliano Ramos com Vidas Secas, trabalhando bastante a questão de conhecimento e ignorância, porque geralmente a gente fala bastante sobre o Vidas Secas para falar sobre a seca no Norte e Nordeste, mas a temática não é especificamente essa, porque essa já foi trabalhada numa outra leitura obrigatória do PAV também, que é Euclides da Cunha, né? Que fala sobre a revolta de Canudos. Bom, a gente sai de Vidas Secas e aí depois nós já entramos na terceira fase do modernismo. São muitas leituras aqui, estou fazendo esse garimpo mental, né? A gente já entra na terceira fase do modernismo e a partir dali a gente vai ter a Lígia Fagundes Telles com As Meninas. Depois nós teremos também Fernando Gabeira, falando agora há pouco sobre o que é isso, companheiro. Nós vamos ter o João Gilberto Noll com o Hotel Atlântico e é isso. São essas as leituras obrigatórias que os alunos têm que fazer para poder enfrentar um PAV 3 aí, né? Exatamente. Lembrando, surgiu agora uma outra leitura que é Mês de Cantanatos também do Moacir Scliar. Então essas são um grupo grande de leituras obrigatórias, mas quando a gente começa a trabalhá-las em ordem cronológica, a gente também consegue entender esse amadurecimento social, político, econômico do Brasil. E é isso que a universidade quer, que é um aluno que tenha, que conheça a história do seu país, que conheça a cultura do seu país e que tenha autonomia de pensamento também, né? Por isso que é interessante a gente pensar também sobre as questões relacionadas a direitos humanos que aparecem na prova. O PAV trabalha isso com bastante afinco, né? E é importante, né, Marcos? É importantíssimo. Grandes temas nas leituras obrigatórias. Alan, vamos fechar a biologia no PAV 3. Chegou o momento que o aluno relaxa. Meu amigo, agora passou pelo 1, que era, né, mais ou menos, passou pelo 2 pegado, agora chegou a vez do aluno sorrir, né? Relaxar. Cara, o PAV 3, o conteúdo realmente é bem reduzido, sabe? Então, não tem grandes problemas. Claro, quais são os assuntos que tem que focar realmente? Começando por embriologia, sabe? Embriologia, desde lá do ato da fecundação, do espermatozoide com o óvulo, isso não é apenas do ser humano, isso vai envolver todo do reino animal, inclusive também, né, o desenvolvimento a partir dos gametas de plantas também, mas embriologia de uma forma geral. Aí falando especificamente de animais, tipos de ovos, tipos de desenvolvimento, cada animal vai ter um tipo de desenvolvimento diferente de ovos diferentes, desenvolvimento diferente. Essa partezinha é um pouquinho realmente chata, porque o aluno tem que saber que o tipo de desenvolvimento tal só acontece nos peixes, aí tem um que só acontece nos artrópodes, enfim. Tá? Visto isso, entra uma parte que é maravilhosa, cara, que eu acho que é a genética. A genética, tá no teu campo, tá no teu chão. Cara, tá. E os alunos gostam muito também, né, cara? Porque além de
de ter que interpretar. Aliás, tem isso, né, cara? Não só na biologia, né, mas falando aqui com a galera das linguagens aqui, o entendimento em questões de genética da interpretação do texto é fundamental. Atenção, hein? Eles vão falar em característica recessiva, característica dominante, heterozigoto, homozigoto. Então, todo esse vocabulário genético tem que estar já na alma do estudante, entendeu? Para ele poder, a partir daí, interpretar o que está sendo pedido. Sim. Porque se ele não souber esses conceitos básicos, ele não vai entender a questão realmente. Mas isso a gente trabalha. Como o conteúdo é pouco, a gente tem bastante tempo para trabalhar, bastante tempo para fazer exercício, porque genética é aquilo, né, cara? É exercício atrás de exercício para a gente fazer. Bom, tem a parte, né, essa genética que eu falei, a mendeliana, né? O Mendel, o grande pai da genética, né? Primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, as variações que ocorrem ali, principalmente na segunda lei de Mendel, né? Codominância, polialelismo, né? Sangue, que sempre cai questão envolvendo tipos sanguíneos, cara. Sabe? Tipo sanguíneo A, B, AB, O. E aí é que entra um detalhe. Na maioria dos exercícios que envolvem genética, eles vão citar para o aluno, né, qual é a característica dominante, qual é a característica recessiva, quais são os alelos, né? Eu brinco com os alelos. Eu não lembro que alelo. As letrinhas, cara. O azão, azinho, as letrinhas, né? Na maioria dos exercícios, eles citam qual é o genótipo. Quando se fala em tipagem sanguínea, não. O aluno tem que saber que o tipo sanguíneo A é o IAzinho, que o tipo sanguíneo AB é só um genótipo, o tipo sanguíneo O é só outro genótipo. Então, isso tem que saber. Sabendo isso, a resolução é igual a todos os outros exercícios de genética. Então, não tem grandes problemas. E um assunto muito importante para o PAV também, não só para o PAV, mas para a galera que também está no terceiro ano, vai fazer o Enem também, né? É a biotecnologia. Boa. Né? Clonagem, transgênicos, análise de DNA, isso tudo são conteúdos que realmente para o PAV 3 é o essencial. Fundamental. Beleza. Vamos agora para a grande questão, certo? Vamos focar nela, tá? Para fechar com chave de ouro esse programa de PAV, falar obviamente de português no PAV 3, que nada mais é do que a redação. Henrique, como é que se comporta essa redação? E, na verdade, assim, vamos só traçar esse paralelo, né? Porque tem uma redação de Enem e uma redação de PAV, e eu quero saber aí quais são essas grandes diferenças, o que a galera tem que ficar antenada na produção textual do PAV. Então, o aluno já está preparado para fazer a redação, porque ele se preparou para a redação do Enem. Só que agora ele precisa adaptar alguns aspectos. A redação do Enem, ela vai ter 5 competências que são bem conhecidas dos alunos, eles conhecem por vezes as 5 competências do Enem e não conhece as outras competências das provas. Já o PAV vai ter 5 critérios. Olha aí. Então vai ser a modalidade linguística, vai ser a coesão, vai ser a coerência, vai ser a estrutura do texto como um todo. Tem que ter título, enquanto o Enem não precisa de título, o PAV traz esse resquício de um vestibular mais tradicional de pedir título, inclusive ter como palavra presente o criativo. Um título criativo, um texto criativo, fazer uma argumentação que convença o leitor, que sensibilize o leitor. Enquanto o Enem, ele apenas quer que vocês tragam a apresentação do tema como um todo, trazendo argumentos para a proposta de intervenção, e eu até diria que a proposta de intervenção é o que o Enem mais se detém, inclusive, é uma competência, só isso. O PAV, eu imagino que ele preze pela estrutura como um todo. Então, o aluno do título até o ponto final, do texto final, ele conseguir se posicionar, mostrar conhecimento, mostrar criticidade, trazer biologia, literatura, física, matemática para o texto, para ter esse domínio muito bom. Enquanto ele, em português, vai precisar trazer, na etapa 1, 2 e 3, a variação linguística, que é um conteúdo que aparece, saber utilizar a modalidade formal do texto também. Então, adequar a sua... Não usar gíria. E, por vezes, um aluno mais familiarizado com o estudo pensa, não vou usar mais gíria. Só que tipo, coisa é gíria, né? É um termo, denota pobreza vocabular. Mas tem pessoas que não têm essa percepção. Então, aquela palavra do dia a dia passa a ser a palavra normal. Então, não pode, não faz sentido, como assim? A acentuação, pontuação que ele aprende ao longo da etapa 1, 2, 3 serve para cá.
A questão da crase, sempre falam, né? E nem é crase o nome do acento, né? Acento indicativo. A crase é só a junção. Aparece ali para eu poder me valer, os porquês vai ser aplicado ali. Então, na dúvida, usa o porquê junto e sem acento. Na dúvida, usa um verbo, usa um substantivo, um termo que não vai necessitar dessa regência prepositiva para não precisar colocar o acento indicativo de crase. O aluno tem ferramentas para conseguir fazer um texto muito bom. Sim. Se fizer menos de 16 linhas era, olha aí, então de 16 a 30, não pode botar identificação, porque às vezes o aluno pensa, vou assinar. Se for um conhecido, ou né, eu sou o cara conhecido lá. Não assina! E aí qualquer identificação, qualquer marca, fazer de lápis. O PAV é um pouquinho mais criterioso, porque como é uma prova local, com até menos candidatos, o Enem, pra zerar, tem que fazer um esforço muito grande. Pra ter uma redação ruim no Enem, tem que fazer um esforço muito grande. Então, o aluno médio, o aluno da nossa região, por exemplo, né, consegue ter uma educação satisfatória boa, ele vai muito bem. Fui mal na redação, a nota, 600, 500, metade. Sim. Mas no PAV, se ele não tiver esse cuidado e se prepara mais, ele pode ter uma nota muito baixa. Então, cada critério vale 10, fecha os 50, são 2 avaliadores, ele pode ir mal nessa nota. Então tem que mostrar sempre coisas a mais. Vai usar na coesão os conectivos, não repetir, usar aqueles que são até pouco usuais, às vezes a mas todo mundo usa todavia, entretanto, usar bem, fazer períodos completos, um texto coerente, não trazendo previsibilidade. Então aquele aluno que lê e estuda, não é só ler livro literário, mas que lê a teoria, que lê os conteúdos, que lê o livro do curso, que lê o livro da escola, vai conseguir ter muito repertório. Então o PAV, em suma, é essa parte. Tá? Então, esses critérios, o aluno conseguindo dominar e diferenciar, está muito preparado, está muito pronto para a prova, e ter calma, conseguir gerir o tempo. E o tema, só para ficar, o tema, ele estando preparado, não importa o tema que vai aparecer, porque ele vai ter os eixos muito, muito bem orquestrados, né? Então, o tema, mas assim, sempre tem essa curiosidade que o tema vai aparecer, o PAV já traz temas mais atuais, né? Assuntos mais contemporâneos. Quando teve aquela questão da censura, no podcast, a fala, eu posso dizer qualquer coisa, veio a questão de eu posso dizer qualquer coisa. Então, o tema abordava justamente essas ideologias extremas, né? E então, o aluno que conseguiu acompanhar as notícias, escutou a rádio, acompanhou os professores trazendo assuntos cotidianos, ele já vai estar preparado porque vai aparecer. Muito bom. Contemporaneidade na prova do PAV é a temática da redação. Encerrando e fechando por aqui essa máquina do conhecimento para PAV 1, 2 e 3, a biologia, a literatura e o português e a redação. É claro, tudo isso assinado por Teorema, Colégio Gonzaga e com a grande parceria e o apoio de Fábrica Podcast. Ficamos por aqui, até a próxima máquina do conhecimento com tudo isso e muito mais. Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na máquina do conhecimento. Videocast.